boa tarde, queridos compañeros. Está falando Virginia Damario desde a cidade de São Paulo, Brasil. Sejam todos bem-vindos. Estamos dando continuidade com este ciclo de metafísica cristã. Hoje nos toca falar da Torre de Babel. É a nossa 10ª aula. Quem ainda não escutou as outras atividades, os convido, se vocês quiserem, podem ver as transmissões que foram feitas desde este local da Metafísica Brasil, de Facebook, ou também ficam salvas no canal de YouTube de Metafísica Brasil. Vocês procuram a playlist que fala a Bíblia e encontram todas as outras atividades. Vamos ver se quem está entrando aqui. A nossas queridas alunas, a Clarice de Minas Gerais, a Vanice, como está? O Arnaldo Laganaro, a Juana desde Espanha, como está Leopoldo, também daqui de São Paulo. Espero estejam todos bem. E temos bastante coisa para falar, é muito interessante. A explicação metafísica da Torre de Babel. Vou colocar o PowerPoint sozinho para que fique maior para vocês. O material de estudo, como todas as semanas falamos, se encontra no livro Bíblia de Rubén Cedeño. O livro se encontra em e-books e também no formato impresso. Vamos começar então. Babel é o nome da torre. Se chama Babel. É dos nomes com que se conhece a cidade de Babilônia. Na Mesopotâmia, desculpa, agora vamos ver o mapa antigo e um mapa atual. Segundo a interpretação metafísica da Bíblia, Babel significa confusão. E a palavra Babilônia significa perdição, atitudes negativas, limitação mental, medo e autocrítica. É o que vamos ver hoje nesta aula, todo esse tema de aí. Aqui vemos um mapa. O mapa anterior antigo não me está aparecendo, está debaixo, mas encontramos aí, não sei se você, a ver se consigo mostrar com o mouse. Aqui, a ver se vocês veem o mouse. Aqui temos a Babilônia, que representa... Cadê? Se me foi a mousinha? Aqui. Não consigo colocar. Esperem um pouquinho que o que aconteceu é que o mapa anterior se saiu de lugar. Esperem um segundo que vou tentar... deixa ver. Aqui, um segundo, a ver se eu consigo mostrar para vocês o mapa anterior. Que está aqui embaixo. Vamos a ver agora se dá certo para mostrar o mapa antigo. Aí estamos, Conseguem ver? Muito bem. Este mapa é um mapa bem antigo que representa o reino da Babilônia no tempo daquele famoso rei Hammurabi. Esse mapa que estamos mostrando, onde vocês veem aí Babilônia, é do século XVIII a.C.
cuando este rey Hammurabi reinaba en Babilonia. Y era contemporáneo, vivió en un mismo tiempo que el patriarca Abraham, que vamos a hablar en la próxima actividad allí. Que Abraham vivía en Ur. Ahí ustedes consiguen ver Ur y aquí ustedes consiguen ver con o mouse a Babilonia. Todo esto en la Mesopotamia. Oye, Irak. Aquí vemos, o actual, vemos Irak. Ahí ustedes Iraque, como dicen aquí. Que está... esta civilización se desenvolvió en un territorio comprendido entre los ríos Tigris y Éufrates. No sé si ustedes consiguen ver, está en inglés, más o río, yo acho que inglés, o a no ser que sea otra lengua, Éufrates con o río Tigres, que forma parte de Irak y una parte do Irán. Então, da cidade de Ur, saiu Abraham y de lá saiu enviado por Dios en busca de aquella tierra. Se lembra que Dios tinha prometido y que iba a tener una descendencia numerosa, tanto quanto as estrelas do céu. A Babilonia é muito famosa por varias arquitecturas, mas también por algo importantísimo. Por un código de direito, uns dos códigos más antiguos que se conservan na actualidade, un código legal, y se llama ese Código de Hammurabi, con nome do rei. Ese código legal se encontra no Museu do Louvre. Eu estou aceitando poder ir a França e poder estar no Museu do Louvre, junto com vocês, se vocês também aceitam, y poder ver este código realizado en pedra. También tenemos na Babilonia, esto es un poquito de historia, un poquito de cultura, para nos. Olha que maravilloso esos jardins, que se llama Jardim Suspensos da Babilonia. No sé si ustedes conocían esta maravillosa arquitectura, que eran antigamente una das 7 maravillas do mundo. Esta construcción fue realizada pelo rey Nabucodonosor II. Me lembro que estudamos na escola sobre Nabucodonosor. Mas é o segundo. Y en ese reinado de ese rey, justamente Nabucodonosor II, estuvieron cautivos en Babilonia los hebreos, o povo de Israel. También tenemos algo importantísimo. Esto es una reconstrucción digital, porque se encuentra en ruinas este lugar, que se llama Sigurachi Etemenanki, o Sigurat en español. Ese nombre, Sigurachi, eran plataformas que eran montadas una por cima de la otra, como ustedes pueden ver en la foto, como una pirámide escalonada, con escadas, y esas edificaciones, esos predios eran usados como templos.
este templo de Temenanqui llegó a tener una altura de 90 grados. Perdón, que esto perdón, no es 90 grados, es 90 metros de altura. Que fiquei vendo aí o que a Clarice escreveu. Eu tinha ouvido desse jardim, mas pensei que era mentira. Não, como vai ser mentira? Ahí se entra en Google y se pesquisa. Entonces ese templo, que no se llama templo, se llama Sigurachi, llegó a tener una altura de 90 metros. Y se acredita que fue construido en un templo de Hammurabi. Un templo de Hammurabi que muchos estudiosos judeos relacionan esa edificación con a Torre de Babel. Aqui encontrei muitas fotos da Torre de Babel, mas essa eu gostei por causa das bandeiras. Esqueci de colocar a bandeira da Argentina que eu não vi. Não estão todos os países, senão alguns, pelo menos temos a bandeirinha do Brasil. Vocês conhecem a história da Torre de Babel? Muito importante ler a Bíblia, o Gênesis, no Antigo Testamento, que narra detalladamente sobre esta historia. A Torre de Babel foi uma construção edificada por alguns dos sobreviventes do dilúvio universal. Supostamente para llegar a Dios pela fuerza y no pela gracia divina. Esto dice Rubén Cedeño. ¿Qué acontece con esto? Tenemos varias versiones. Puede ser que sejam los descendentes de Noé que foram os que ficaram depois do dilúvio, o que restou, os descendentes, e que construíram a torre. E fizeram essa torre tão alta por si chegasse outro dilúvio. Esquecendo que essa causa desse dilúvio era uma causa interna, pela má qualificação da energia. Porque esqueceram os princípios universais. Se lembram da aula anterior que o dilúvio significava o desequilíbrio das emoções. Tem outra explicação, que eles fizeram essa torre por orgulho, por soberba, para tomar o céu por assalto, para ganhar a Deus. E outra interpretação, que queriam chegar até o céu para lutar com Deus. Imagina a mente, que mente finita, para se vingar por esse dilúvio. E por último, que fizeram a torre desobedecendo a vontade de Deus. Porque se lembram que quando finaliza o diluvio, Deus manda a Noé e aos descendentes a povoar, a encher a terra. E, em vez de sair pelo mundo a se reproduzir, estavam construindo essa torre para ficar aí todos juntos. Diz o Gênesis: tinha então toda a terra uma só língua e uma só palavra. Vivían en paz, estaban en perfecta armonía, todos se comprendiendo. Esqueci de falar que algunos autores judeus dicen, se lembram que eu falei no mapinha, que Abraham
era do mesmo tempo, que este rei y que rey de Babilonia, y que cuando construyeron esta torre de Babel, Abraham estaría en comunicación estaría sabiendo de eso, más que Abraham, Eli no aceitó, teria se negado a construção da torre. Porque o que acontece? Vai em contra da vontade de Deus, do que Deus falou para ele, para Noé, de se espalhar por todo o mundo, se reproduzir. E não pode ir contra o plano divino de Deus. Então disseram, esto também está no Gênesis, se vocês lerem, vão ver. Fabriquemos tijolos e queimá-los ao fogo, e edifiquemos uma cidade e também uma torre que o ápice chegue até o céu. Assim, o nosso nome será famoso e não seremos espalhados por toda a terra. A ponta dessa torre tinha que chegar o mais alto possível, até os céus. Continua o Gênesis. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Deus: eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Vocês podem dizer que forte, Como vocês sabem, Deus é pura compaixão, puro amor. Mas existem os princípios universais e sim, enquanto se refere a essas leis divinas, temos que ter terror, porque quando se manifesta o retorno da energia mal qualificada, quero ver, queridos estudantes, aonde que vão correr para poder zafar. Ninguém zafa. Continua falando Gênesis. Assim os espalhou Deus dali sobre a face da terra e deixaram de edificar sua cidade, porque não se compreendiam, ninguém entendia nada o que falava o outro. Tinha então toda a terra uma só língua e umas mesmas palavras. Isso que tínhamos lido antes. Rubén Cedeño diz, significa entender-se ou compreender-se e dar-se bem com todo mundo, tanto no plano espiritual como no plano físico. Acontece isto da boa compreensão, de levar-se bem com todo mundo, quando está sua vida excelente, está bem com Deus, está bem com seu facilitador, pode ser com um sacerdote, com um rabino, trabalhando para o bem da humanidade, progredindo na vida, em qualquer lugar. Então,
A energia flui. As bênçãos fluem, se prospera no trabalho, por consequência se tem sucesso, se é acolhido no mundo, se aceita, as pessoas te aceitam. Vem até você pessoas que são inteligentes, que se expressem com criatividade, e tudo isso flui perfeitamente bem sem um esforço. Isto é viver em consciência crística, com uma só língua. Mas, quando não se está em harmonia, tudo o contrário, o que acontece com essa comunicação? Se ativou o celular falando por trás de mim. O que acontece quando não há harmonia, não há equilíbrio na vida? A comunicação se interrompe. Não falamos, ou falamos mal e as pessoas não nos compreendem. Há insulto, reclamação, traição, e se começa a edificar essa torre de Babel, onde aparece a confusão das línguas, quando no seu mundo há desarmonia. Por isso é muito importante observar como nos estamos comportando com, primeiramente, sua família, com seu trabalho, como se está comportando com seu facilitador. Se tem comunicação com seu facilitador, porque infelizmente o que eu estou vendo que tem muitos estudantes que não se comunicam com o facilitador. Somente, às vezes, colocam aquele desenho da mãozinha que curtiu, a mãozinha que de rezar, como se fossem mudos. Não tem comunicação. E parece que o facilitador não existe, não tem importância na vida dos estudantes. Que o facilitador está detrás das câmeras sempre, dando sua aula, ou que está também sempre no mesmo local, mesmo o estudante vá, o estudante não vá, não tem problema, ele sempre vai estar aí, Ou eu vou para a aula quando não tenho nada para fazer, que não tenho outro compromisso, como por exemplo um aniversário de um tio, de um familiar, churrasco com amigos, ou um jogo de futebol. Porque essas são suas prioridades. As coisas que você coloca primeiro na sua vida. E está deixando a Deus por último. E nas primeiras aulas começamos falando Deus no princípio, Deus no começo. Primeiro, Deus. Este ensinamento, un ensinamento interno que te eleva a una vivencia espiritual y a poder se unificar primeramente con seu Cristo, con su alma, con su faísca divina, para poder luego se unificar con seu ser, con ese Deus, essa presença de Deus que você é. Mas não
estamos brincando con este ensinamento e continuamos fazendo florescer a personalidade, que nos domina e nos incita a deixar este caminho para o interior. E não estão dando valor ao que tanto o Buda Gautama nos ensina, que são as 3 joias sagradas, o Budan, o Dhamman e o Sangam, que seria passado para este ensinamento, o facilitador, o ensinamento e o grupo. São 3 condições importantíssimas que não podem faltar. Un ensinamento sin un facilitador, no tem alguém que possa, entre aspas, te ensinar, porque a pessoa aprende porque ela quer, não porque o outro fale, mas que você possa tomar consciência do ensinamento. O facilitador, se tem ensinamento, mas não tem grupo, também não há que fazer, não pode transmitir esta grande verdade. Então, as 3 joias devem estar de mãos dadas. Então, cada um tome consciência se tem comunicação direta com seu facilitador. Vocês sabem se esse facilitador precisa de alguma coisa, ou é melhor não perguntar, porque se chega a precisar de algo, eu não quero ter a obrigação de ter que realizá-lo, não sei. E quando a gente fala as coisas como facilitadora, que eu sou, não é para que você se sinta mal, você fique triste e continue nessa inércia, sem fazer nada. E sim, para que faça algo com isso. E vocês tomem consciência de que este ensinamento é sagrado. Qual é a importância que cada um está dando a este ensinamento? Que este ensinamento não é para vocês sozinhos, que este ensinamento precisa ser multiplicado, expandido, como diz aqui Deus, repártanse pelo mundo, multiplíquense. Os apóstoles também saíram por todo o mundo, os discípulos do Gautama Buda também se espalharam por todo o mundo. O que fazemos? Cada um no seu cantinho na casa, sentadinho, confortável, só escutando, e daqui um par de meses não lembram mais de nada. Devemos refletir e meditar sobre esto que estamos falando. E vamos decretar todos juntos esta oração de Rubén Cedeño. Eu observo o que vejo. Eu observo o que penso. Eu observo o que sinto. Eu observo a minha respiração. Eu observo a postura do meu corpo. Eu observo os sons do meu ambiente. Eu observo as sensações da minha pele. Eu observo tudo em mim e ao meu redor. É mais ou menos isto que ensina o Senhor Gautama Buda na prática da atenção consciente. E que vamos a observar então? Se a pessoa tem desarmonia com o entorno, se a pessoa tem desarmonia com o grupo espiritual, se se está isolando, tem que ver o porquê. Se isolar e ficar sozinho, se for por orgulho, está construindo essa torre de Babel. Se está isolando cada vez más y termina
Así, nessa confusão das línguas. Emmett Fox explica sobre esos tijolos. Se lembran que a torre se construyó con tijolos. Na Biblia, certos materiais são considerados nobres, enquanto outros são considerados vilões. Entre as pedras, o mármore é o nobre e o tijolo é o vil, o vilão. É claro, eles construíram a torre com tijolos. Com um material que não é considerado nobre. Os materiais com que se constrói algo são a energia bem ou mal qualificada. O material é a energia mal qualificada ou bem qualificada. Neste caso, como é de tijolo, a energia é negativa, porque as intenções não eram puras. Sin egoísmo. Era para adquirir poder, para ser reconocido, para ser famoso futuramente. Entonces está construyendo algo con tijolos. Edifiquemos, continúa falando o Génesis, edifiquemos uma cidade y también una torre. Esto es que ya limos, vamos a voltar de nuevo con ese tema. Edifiquemos una cidade y también una torre cuyo ápice llegue até o céu. Así ficaremos famosos y nos seremos espalhados pelo mundo inteiro. ¿Qué vocês pensam? Essa motivação dessas pessoas que iriam construir essa torre de Babel, a motivação era egoísta, era de ambição, de sentir-se superior aos outros. Pode ser a vaidade, orgulho. Então, o que aconteceu? Quiseran llegar até Deus, confundiran as línguas y, final de contas, no llegaran até Deus, pensando que se encontra Deus en algo material, como é construir una torre. Edificar a cidade é símbolo de dar a conhecer e de fazer coisas para a personalidade. Tudo que é da personalidade tem um começo e tem um final. Que exemplo podemos dar disto? Quando queremos ressaltar, distinguir o nome de algum famoso, de algum arquitecto que construiu um prédio, ou de um governante, ou de um empresário milionário que fez a doação dos brinquedos agora para Dia das Crianças. Tudo isso é o engrandecimento da personalidade. E não tem nada não tem nada a ver com a espiritualidade. Por aí não vai a questão. Disse Deus: nada do que se proponham fazer les será impossível, enquanto formem um só povo e todos falem a mesma língua. Desçamos então e uma vez ali confundamos sua língua, para que já não se compreendam uns aos outros. Assim os espalhou Deus de ali sobre a face da terra e deixaram de edificar sua cidade. Esto tínhamos lido já, mas teve que obrigar eles
de alguna forma, esse desentendimento verbal para que eles possam, cada um, fazer caminho e poder multiplicar-se e encher o mundo. Deus representa as leis divinas, que retornam os efeitos negativos pelo egoísmo e o orgulho. E aqui vemos as leis, os princípios universais, que se lembram que eu passei uma apostila para vocês só com as orações mais importantes, o que vocês devem memorizar. Não sei se vocês estiveram estudando, decorando, porque como vamos aplicar essas leis espirituais si no conhecemos ni sabemos de que se trata? Então, primeiro debemos saberlas de memoria para luego automáticamente practicarlas. Vamos en voz alta dizer todos juntos estos principios universais. Mentalismo, causa y efeito, vibração, ritmo, polaridade, geração e correspondência. Deus jamais maldiz, mas os princípios ou leis que Deus estabeleceu se cumprem, e quando se retornam os efeitos negativos de ações nefastas que se realizaram, estes parecem maldições. Ninguém respondeu se estão estudando as leis, então quer dizer que não abrirão nunca mais esse PDF para poder memorizar cada uma das leis? Ou tem alguém que deu uma estudada? Connie Mendes dizia o seguinte: não faz falta policiais para o espírito, porque se vê tudo nos planos superiores. Não temos como enganar as leis, a Deus. Podemos da boca para fora dizer umas coisas, mas teu Cristo, Deus em você sabe qual é a verdade de cada assunto. E sabemos a lei de causa e efeito, que quando a pessoa vai em contra de desses princípios, automaticamente se recebe o efeito dessa ação negativa, que pode ser verbal, pode ser emocional, mental, pode ser física, ter um retorno físico. E a pessoa se castiga a si mesmo. Gente, estão muito em silêncio. Estão aí ou se foram a tomar um cafezinho? Ninguém responde nada? Não quero ser um monólogo aqui da aula. Gostaria muito que vocês participem, por favor. A todo aquele que prega o ensinamento espiritual e se desvia traindo, enganando, distorcendo, separando, zombando curiosamente, le devolve tudo isto e perde a coerência ao falar. Não se entende o que diz e pronuncia palavras sem conteúdo. O que significa isto que diz Rubén Cedeño? Quando a gente está, não somente o facilitador, mas quando a gente está num ensinamento e depois se para, fala mal do seu companheiro, do facilitador, tratando de tirar outros estudantes do caminho para que fossem para outra escola, mentindo do que o facilitador faz ou deixa de fazer,
termina, não vamos falar louco, mas falando cosas sin coherencia, sin sentido, termina mal. E temos muitos exemplos disto com determinados facilitadores. Se vocês querem, eu posso contar um caso muito conhecido assim no ensinamento. Há uma história de um facilitador que coordenava muitos grupos em um país e também ia a dar atividades em outros países vizinhos. Organizava congressos internacionais, tinha uma editora com bastantes livros, mas internamente parece que tinha alguma motivação ou intenção que não era pura, porque suas palavras revelavam isso. Sempre perguntava para o seu facilitador, quando você desencarne, quem vai ficar no teu lugar, dirigindo tudo? Ou seja, primeiro, estava errado porque tinha uma ideia de que tinha um diretor neste ensinamento. E ele queria ser esse diretor, esse líder deste ensinamento. Porque estava tudo isso na sua cabeça como uma organização. Quando nossa cabeça visível não se proclama ni líder, ni nada director de esta escola, de este ensinamento interno. ¿Y qué aconteció? Pasó un tiempo, ese facilitador abandonó tudo o que estava fazendo, se foi traindo o seu facilitador, criticando, mas olhem, além disso, ele fez decretos contra a saúde e a segurança do seu facilitador. Usou o poder da palavra para fazer magia negra, querendo acabar com o seu próprio facilitador, fazendo decretos contra a saúde, contra a segurança desse facilitador. Final da história, esse facilitador terminou em um psiquiátrico, em um hospital psiquiátrico, louco total. As aulas que dava perderam a coerência, as pessoas deixaram de ir, não dizia coisa com coisa, quase não ficaram estudantes, quando em um tempo atrás fazia conferências com centos de pessoas, inclusive acabou esquecendo na memória das viagens espirituais que realizou com seu facilitador também. Não quer dizer que se, claro, se você entra em uma escola e você se ofende porque o facilitador falou ou deixou de fazer alguma coisa, tudo isso é problema da sua personalidade, porque este ensinamento te trata de que você domine essas envolturas da sua personalidade, que controle suas emoções, seus pensamentos, que fiquem postrados aos pés do Cristo interior, da sua alma. E se você vai embora de um ensinamento porque você se ofendeu, este não é o seu lugar. Não venha mais. Não procure um ensinamento interno que vai fazer que você trabalhe essa personalidade, dizendo os defeitos que se vê, que se enxerga, para que você melhore como pessoa. Não estamos aqui neste ensinamento para passar mão na cabeça. E para que você engrandeça essa personalidade e construa ainda mais alta aquela torre de Babel. E sim para que você
destrua esses tijolos da sua personalidade que você construiu durante as suas encarnações, para poder dar lugar a que sua faísca divina se manifeste. Então, pode ser que a pessoa vá embora deste ensinamento, o estudante, não tem problema. Se ainda não é o tempo do aprendizado dessa pessoa, mas outra coisa é sair criticando, falando mal, cortando o caminho interno de outra pessoa por falar mal deste ensinamento do outro, onde você esteja frequentando, e ainda seguir fazendo a mesma coisa como facilitador, falando con los libros que estudó o que adquirió como ensinamento y criticando y falando mal dos antigos grupos. Eso es catastrófico. Tem un karma negativo gigante. Então, a Torre de Babel, diz Rubem Cedeño, simboliza confusão quando se trabalha sem a bênção de Deus, desordenadamente, sem harmonia para todo mundo, o que produz caos mental, a ambição e a soberba que produz o agir sem o preceito de pôr Deus no princípio. É isso que estávamos falando. O mestre Kuthumi, ele diz, no livro El Gurú e el Chela, o indivíduo que serve voluntariamente ao mestre renunciou ao egoísmo e ao desejo humano de melhorar os projetos do céu. Deve haver humildade individual e pureza de consciência para que o padrão e desenho do mestre não seja distorcido pela arrogância da vontade humana. Devemos entrar neste caminho para o nosso interior com humildade, com pureza de intenções, pureza de consciência, transparentes, equilibrados, para que, se o mestre tem algum propósito de trabalhar com você, não seja esse propósito tingido por sua arrogância, sua personalidade, a sua vontade e não a vontade de Deus. A Torre de Babel é o estado de desconcerto interno, de não saber, não ter claro o que é realmente o espiritual e confundi-lo com o material. Isto acontece quando se crê ou se fala de espiritualidade sem praticá-la, sem ter credibilidade nem convocação. Aqui podemos ver, con esto que está falando Rubén Cedeño, cuando se cree, se acredita ser espiritual, mas no se practica nada, no tem credibilidade nas suas palavras. Por exemplo, quando a pessoa pensa que se vestir de una determinada forma, por ejemplo, con una túnica blanca, con un turbante branco, se sente más espiritual o se rende culto a Dios de esa forma.
Eso es construir una torre. O también cuando se colocan joyas con pedras preciosas. Encontré esa foto aí que encontré un monte de anéis. Eu sou apaixonada pelos anéis de pedras preciosas. Mas acreditar que eu sou espiritual por usar esses anéis com essas pedras preciosas, aí está a confusão dessa torre. Na metafísica falamos das pedras, dos poderes das pedras. Não vamos negar da ametista, do diamante, do lápis lazuli ou da esmeralda, que se pode usar para quê? Para poder canalizar a energia dos raios, das virtudes divinas. Mas também, se você não tem, não se coloca, não acontece nada. O fato de levar uma ametista não significa que você seja mais perdoador, transmutador que outros, de quem não usa. Sabemos que as pedras, o reino mineral, é de uma evolução inferior à evolução humana. A ametista, por exemplo, pode aumentar o poder da transmutação e do perdão que esteja em você, que você tenha. Mas se essa pessoa é um cretino, odeia, está ressentido com todo mundo, você poderá carregar colares e colares de ametistas, ou a mesma mina, a mesma mina onde tiram ametista pendurada no seu pescoço. Mas não vai servir para nada, gente. Tudo é complementário, não é o fim. E se não querem usar nada disso, e se não querem usar inciensos também, a prioridade é encontrar Deus dentro de vocês e poder manifestá-lo. Também pensar e decretar em outro idioma. Pensar que as orações têm mais poder. Por exemplo, fazendo um mantra em japonês ou em sânscrito. E nem sabe o que está falando. Não sei se vocês conhecem pessoas, mas eu conheço pessoas que repitem 24 horas um mantra em que você pergunta o que você está falando, não sabem. ¿Qué se hace? En ese caso hay una incoherencia, está pasando vergüenza, está haciendo de ridículo, como si fuese un papagayo, coloqué un papagayo que está hablando sin pensar, porque el papagayo no piensa en lo que está diciendo. Si repetir un mantra en otro idioma sin saber, y se está peor de todo, que se está acreditando que por eso es espiritual, vive en esa torre de confusión, gente. ¿Qué más tenemos? O otro caso, cuando há pessoas que están lutando por ter un título espiritual o ter un cargo y morren por ser bispo, cardeal, ni falar de llegar a ser papa, o gostarían de ser llamados de gurú o sacerdotes, porque acreditan que tendo ese título vai estar más perto do céu. Não tem problema se tiver um título, porque a gente tem uma profissão, mas se as suas motivações não são egoístas, nem tem interesses materiais que engrandecem a personalidade. Você pode se formar de médica, fazer a faculdade de medicina. Mas com isso,
muita gente que está fazendo a faculdade de medicina para ter um bom salário no futuro e poder ficar, passar em um concurso, ou ter seu próprio consultório e ficar de boa na vida, poder fazer dinheiro. E não esses verdadeiros médicos que têm amor pela profissão. E não importa se te mandam, o Estado te mandam para o Amazonas para poder cuidar de tantas crianças e tanta gente que está precisando. Tem vagas em lugares inhóspitos, em lugares que fican longe por ahí de grandes cidades que os médicos no van porque requiere un sacrificio, una humildad y una renuncia mayor. Médicos que trabajan y aman a su profesión, como también todos o que trabajan con su determinada profesión. Si no tienen un fin egoísta, un otro propósito que seja para engrandecer a sua personalidade, que você trabalhe por amor à sua profissão e às pessoas que você está se encontrando no dia a dia com essa profissão, ajudando no que se possa ajudar. Todas esas atitudes então são externas. Si no están sustentadas por la conciencia interna, que puede tener algún sentido, si no, son ridículas. O sea, precisamos tener dinero para poder dar este ensinamiento espiritual, para poder cubrir un aluguel de una sala, para poder pegar un avión e ir a dar aulas a otro estado cuando no tenga ainda grupos formados. Precisamos do conforto e do plano material, precisamos de bons computadores, precisamos de iluminação boa, de celulares para fazer essas transmissões. Mas não tem um fim egoísta só para mostrar que eu tenho um iPhone ou assim por diante. O mestre tibetano, Shualkul, ele diz: Deus não precisa de sacerdotes sobrelados. O que ele precisa é de pessoas simples que queiram exemplificar o ensinamento, ser o exemplo deste ensinamento. Y no se carguen de títulos y después no va a tener un fin de poder expresar y manifestar a Dios a través de esa profesión. Pensar só en nós mesmos, perseguir nossos interesses pessoais, sin ter en conta os outros, ou às vezes indo deliberadamente contra os outros, nos isola. Quando você só tem finalidades de poder crescer, de poder trabalhar, de poder fazer coisas deste mundo material só para você mesmo, não serve para muito. Porque sabemos que depois, em algum momento, todos nós vamos parar naquele lugar, na horizontal, e que tudo o que a gente formou com esta personalidade vai terminar em algum momento. Viver só para isso é viver para nada. Essa torre, então, produz separatividade, orgulho, egoísmo, inveja, ciúmes, concorrência, ou competência, insensibilidade.
Tudo isso transforma o estudante en un mago negro. Usan a palavra para destruir. E é mais materialista que uma pessoa comum e corrente que pelo menos não se acha que se encontra en una senda espiritual. A carta do tarot, que representa esta torre justamente de Babel, é a torre. Diz Rubem Cedeño, é a destruição do orgulho, a personalidade de se achar superior e com maior autoridade que o Deus interior. Por isso vem um raio de fogo e acaba com essa torre. E com as pessoas que se encontram lá no topo, queima tudo. E essa pessoa cai. Porque tudo que é deste mundo material é impermanente. Estar na Torre de Babel é o contrário de estar em Pentecostés, quando os apóstolos de Jesus falaram em línguas e todos entendiam, né? Se lembram daquela história de Pentecostés? Depois que Jesus ascendeu, aos 40 dias, a Mãe Maria reuniu aos apóstolos. Nesse momento desce o Espírito Santo, simbolizado nos quadros como uma pomba branca descendo. E dizem que quando o Espírito Santo desceu sobre cada um deles, como línguas de fogo, receberam os dons do Espírito Santo ou os dons dos 7 galhos que aprendemos na metafísica. E que nesse momento alcançaram a consciência crística. Cada pessoa que eles se comunicavam, que eles transmitiam no ensinamento, os escutavam no próprio idioma que as pessoas falavam. Todos compreendiam. Porque quando estamos em consciência crística, nesse momento se falam todos os idiomas, todo mundo te compreende. Quando se está em comunhão, se está em harmonia com todo mundo, não se está em separação. Pentecostés é a compreensão entre o corpo e a alma, e entre todas as almas. A Torre de Babel é a confusão entre o corpo e a alma, e a incomunicação entre as pessoas, contraditoriamente. Então, compreensão entre todas as almas. Você compreende o sofrimento dessa mulher, porque esse sofrimento é o mesmo sofrimento em todas as línguas, em todo mundo, é o mesmo sofrimento. A dor da morte de um ser querido é igual no mundo inteiro. O sofrimento que estão padecendo agora, nessas guerras que estão ainda no mundo, essa dor de tantas mortes, tantas desencarnações, é a mesma dor
que você sentiu quando alguém querido perto de você faleceu. E é igual para todos no mundo. Igualmente, a fome, gente. A fome. Vocês sentiram fome? Quanto tempo de fome vocês conseguiram sentir? Um par de horas? Imaginem ficar 3 dias ou 4 sem poder comer ni colocar nada na boca. Imaginem essa fome, esse sentimento de fome, de querer comer e não ter o que comer. É o mesmo sentimento de todos os estômagos, de todos os seres que estamos no mundo. Não é diferente. E devemos reagir, não jogar fora a comida. Se vocês veem seus filhos que jogam fora a comida, o resto de comida, não gostou e deixam o prato todo sem comer. Quando outros estão há meses comendo pão duro, ou coisa estragada que pegam no lixo. E ser generosos e dar e fazer algo para ajudar os outros. Fazer algo para que este ensinamento se expanda e não desapareça. Porque quando a gente está falando destes temas, então sim, vão para Caritas, vão para a uma igreja que vocês frequentam, ou algum centro, e começam a ajudar, começam a doar, começam a fazer marmitas. Não é errado fazer isso. Mas é este ensinamento que precisa de vocês. É este ensinamento que precisa de divulgação, que precisa de uma sala nova, que precisa de mais pessoas que tenham entusiasmo de querer crescer, de querer ajudar, de querer servir nesta causa. E não estar dormidos, como estamos dormidos até agora, não fazendo nada por este país, nem falar do mundo. A Torre de Babel representa o momento em que a pessoa não sabe o que fazer com sua vida. Não entende o que lhe acontece e ninguém a entende. Não distingue entre o bem e o mal, a luz e as sombras, a verdade e a mentira. Tudo lhe parece igual e ninguém a ela recorre. Vai ficando sozinha, está confusa. Saiam dessa situação. Derrubem essa torre de Babel. Deixem de pensar nos seus problemas, nos seus assuntos, nos seus distúrbios emocionais, conflitos mentais, conflitos existenciais, familiares. E foquem no seu interior, nessa força absurda que temos para criar o universo na qual estamos morando. A mesma potência que Deus teve quando criou este universo. E saiam dessa situação de conflito, dessa torre de Babel. E vamos decretar todos juntos: sou um. Sou um dos meus irmãos de grupo e tudo o que tenho lhes pertence. Que o amor que há em minha alma penetre neles. Que a força em mim os eleve e ajude. Que os pensamentos que minha alma cria os alcancem e animem. Joalcul. E o
o antídoto contra o efeito Babel é não acreditar ser o fazedor, ser humilde, matar a ambição e considerar-se o humilde escravo do Senhor, como diz a Mãe Maria. Reconhecendo Deus como o único Criador, o único fazedor. E podemos decretar: eu não sou o fazedor, mas sim Deus. Eu sou o humilde escravo do Senhor. Quando fazemos algo bom, não é Virgínia que está fazendo aquilo, é Deus que está agindo através de mim. Porque o Cristo interno, dentro de cada um, é uma individualização desse ser universal de Deus. Quando fazemos algo positivo, é o Cristo que está agindo. Somos instrumentos de Deus. Porque como personalidade não estamos fazendo nada. Então, por causa disso, não esperemos agradecimento, não esperemos o fruto da ação, ter um resultado desse fruto da ação, ni reclamemos, ni nos queixemos, não esperemos receber algo em troca. Temos que fazer o bem em silêncio, porque quantas pessoas tem que gostam de fazer propaganda, publicidade de si mesmo e se vendem, se mostrando, entre aspas, o tão espirituais que são, fazendo alguma doação, mostrando vídeos. Estão lá em cima da torre de Babel e esse tipo de pessoas vão cair de cabeça. Porque não devemos fazer publicidade do serviço que a gente presta. Se algo se faz, que se note por si só os resultados. Mas mesmo assim você tem que se negar. Porque esses frutos dessas ações não são de vocês, são de Deus. E podemos dizer, se Deus não tem ambições nem se separa, porque é unidade, eu, que sou seu filho, também não. Muito obrigado a todos por estar presente. Vamos realizar a prática da contribuição voluntária, para poder ajudar na contribuição dos gastos que temos, com aluguel salão e outros gastos extras que temos para a expansão deste ensinamento. E vamos fazer a oração da contribuição voluntária e a bênção para que volte multiplicado. Amada presença de Deus eu sou, abençoa e multiplica esta doação amorosa e voluntária e que retorne às minhas mãos milionificada em mais dinheiro e toda coisa boa. Isto peço para mim, meu grupo espiritual e para todo mundo. Obrigado, Pai, que assim é. Bom, muito obrigado. Espero reflitam em todo o que estivemos falando hoje. Meditem qual é o propósito da sua encarnação, por que estão aqui, o que vocês devem fazer, em que podem contribuir com esta expansão deste ensinamento. O tempo de Deus é agora, não esperar um futuro, porque esse futuro nunca chega. Então, cada um arremangue as suas mangas e comece com esse trabalho de Deus. Muito obrigado e nos vemos
na próxima semana. Ótimo final de semana para todos vocês.